No último sábado, dia... Que dia que foi? Foi 10 de maio, isso mesmo. Nós tivemos o Backlash de 2025 e é sobre isso que eu vou falar aqui no vídeo. Então, se você quiser comentar alguma coisa, coloca aqui nos comentários, deixa o like caso você tiver gostado. Eu vou falar a verdade pra vocês, eu tô de péssimo humor. Não tem nada a ver com pro wrestling, não tem nada a ver com o assunto aqui do vídeo, mas eu vou desabafar. Me colocaram num grupo de WhatsApp. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando vocês for colocar alguém em grupos de WhatsApp, independentemente de qualquer circunstância, de qualquer tipo de grupo, pergunte se a pessoa quer primeiro, tá? Porque agora eu estou pensando como é que eu vou sair desse grupo. Eu sou uma pessoa extremamente antissocial, não gostei, eu tô puto, tô de péssimo humor. Então, coloque aqui nos comentários o que vocês acharam do Backlash. Vamos falar a respeito desse evento, tá? Porque hoje o meu dia não tá legal. Não tá legal. Tô puto. E o primeiro combate da noite que a gente teve no Backlash foi um combate que eu tinha uma certa expectativa, foi o Fatal 4-Way Match pelo título dos Estados Unidos. O campeão Jacob Fatu defendeu o seu título contra Drew McIntyre, Damian Priest e LA Knight. É um combate bom, como eu já esperava, os 4 wrestlers sabem trabalhar muito bem. O Jacob Fatu foi o grande destaque do combate, mas teve um momento em que eles separaram as rivalidades igual estava antes, né? Então o Drew McIntyre e o Damian Priest foram lutar lá na plateia, enquanto o Jacob Fatu e o LA Knight permaneceram dentro de ringue. Espera só um pouquinho. O Damian Priest e o Drew foram lá pra fora, como eu disse, né? Eles foram lá pra plateia e houve um momento onde o Damian Priest aplicou de uma altura bem significativa um Salt of Heaven no Drew McIntyre, ficando, né, aos olhos dos fãs lá na área do ringue, um pouco mais do lado de fora, o LA Knight e o Jacob Fatu também atrapalhando. Ai, dá licença. E aí o que acontece? Num determinado momento da luta onde o LA Knight estava com uma certa vantagem, eis que aparece o Solo Sikoa e de repente nós temos a estreia de Jeff Cobb, tá? O Jeff Cobb está junto com o Solo Sikoa. O Jacob Fatu ficou um pouco surpreendido com aquilo que aconteceu, mas isso possibilitou com que ele vencesse o combate. Ele, como eu disse, ele ficou surpreso e parece que não gostou. Então nós temos o Jeff Cobb, os Tangas, né? Tama Tonga, Tanga Loa estão afastados no momento. Então foi um momento oportuno para trazer o Jeff Cobb para essa storyline, o que eu não esperava, tá? Não esperava mesmo, nem esperava que o Jeff Cobb fosse se estrear no Backlash, muito menos que ele iria para essa linha de storylines da WWE. Vamos ver o que se segue, né? Eu acredito que o Solo Sikoa vai perder de novo o protagonismo, porque primeiro eles tentaram colocar o Solo Sikoa como alguém importante, apareceu o Jacob Fatu, tomou o lugar dele. Aí todo mundo estava esperando uma rivalidade de Jacob Fatu e Solo Sikoa, e agora eles trouxeram o Jeff Cobb, que é muito melhor que o Solo Sikoa, né? Coitado do Solo Sikoa. Eu acho que agora o combate que todo mundo vai querer ver é Jacob Fatu contra Jeff Cobb. Aí o segundo combate da noite foi o combate válido pelo título feminino intercontinental, onde a campeã Lyra Valkyria defendeu seu título contra a Becky Lynch num combate muito bom, como era de se esperar. Elas já se enfrentaram no Halloween Havoc de 2023, lá no NXT. Elas tiveram esse combate. Contrariando as minhas apostas e previsões, quem venceu o combate foi a Lyra Valkyria, que depois de uma disputa de roll-ups, ela acabou vencendo a Becky Lynch. E depois do combate, a Becky Lynch ataca violentamente a Lyra Valkyria. Foi um combate muito interessante, cheio de near falls, teve finishers, kickouts, aquele momento onde a juíza está distraída, porque a Becky Lynch tirou a proteção do corner, do ringue. Então a Lyra Valkyria finalizou a Becky Lynch, mas não tinha o juiz para contar o pin. Então foi um combate bem interessante, foi bem dinâmico, o público comprou muito. Eu queria que a Becky Lynch tivesse ganho, a verdade é essa. Mas eu tenho que dar a mão à palmatória. A Becky Lynch, tanto na storyline quanto na luta, tá conseguindo fazer com que a Lyra Valkyria finalmente consiga ter reações dos fãs, que era algo que ela não estava conseguindo. E se a gente for olhar esse combate, a Lyra Valkyria foi bastante apoiada. O público começa a se importar com ela. Então, estou conseguindo tirar algo de positivo dessa situação. A rivalidade vai continuar. Resta saber se a Lyra Valkyria vai vencer o próximo combate ou se a Becky vai finalmente vencer o título e vai ter a sua rivalidade com a Bayley, que em algum momento vai voltar, né?
por esse título feminino intercontinental, né? Mas os 2 primeiros combates da noite foram muito bons. O terceiro combate da noite foi o combate válido pelo título intercontinental. O Dominic Mysterio defendeu seu título contra o Penta, e foi basicamente um bom combate, mas foi tudo que poderia acontecer num Monday Night Raw. O Penta e o Dominic trabalharam bem juntos, tivemos a interferência da Judgment Day, onde a gente teve um conflito entre o Finn Balor e o Dominic Mysterio, porque o Finn Balor ia ajudar o Dominic sem o juiz ver, mas ele demorou demais para poder golpear o Penta, ele foi buscar uma cadeira, e isso permitiu com que o juiz conseguisse prestar atenção nas tentativas de interferência da Judgment Day, mas acaba que quem salva o Dominic Mysterio é o El Grande americano, que ataca o Penta, e isso permite com que o Dominic Mysterio vença a luta. Inclusive, Dominic Mysterio continua muito apoiado, ele foi muito apoiado pela crowd de São Luís, e a crowd de São Luís, Missouri, no geral, foi uma ótima crowd, né, e não foi diferente nesse combate. Então, eu acredito que agora o Penta vai entrar oficialmente numa rivalidade com o El Grande americano. Quem será que é El Grande americano? Quem sabe a gente descobre, né? O penúltimo combate da noite foi o combate do Gunther contra o Pat McAfee. Eu achei que o Goldberg ia aparecer no final dessa luta, acabou que não apareceu. E a dúvida era, seria um combate competitivo ou seria um squash? Não foi nenhum nem outro, porque o Gunther dominou a maior parte do combate e o Pat McAfee, ele demonstrou resistência. E houve um determinado momento onde o Gunther estava punindo bastante o McAfee, onde o Michael Cole tentava interferir no combate para ajudar o McAfee, seja distraindo o Gunther, ou, por exemplo, em um determinado momento segurando as pernas do Gunther para o Pat McAfee tentar vencer com um pinfall. Mas acaba que no final quem ganha é o Gunther mesmo. Eu gostei porque não foi um squash, mas também não passou aquela impressão de que o McAfee poderia vencer o Gunther. Em nenhum momento a luta deu a impressão que o McAfee teria alguma chance de vencer o Gunther de maneira limpa. E o McAfee já teve experiência dentro de ringue da WWE, então foi bem divertido. Foi um combate divertido. Entreteu, foi melhor do que eu esperava. No final do combate, o Gunther mostrou uma espécie de respeito ao Pat McAfee para colocar uma pá de uma vez por todas nessa rivalidade, né? Segue. Aí o main event foi o combate que todo mundo estava aguardando. John Cena contra Randy Orton pelo título da WWE em São Luís, né? Na cidade natal do Randy Orton. Pela primeira vez, Randy Orton Babyface contra John Cena Heel. Era um combate que muita gente estava aguardando, possivelmente o último combate entre eles. O que eu achei do combate? Esse combate ele teve 2 partes. A primeira parte me interessou um pouco mais, porque foi uma maneira bem interessante de se contar a história. Mesmo John Cena sendo um vilão, ele não tem essa experiência de vilão, assim como o Randy Orton tem. Então, o John Cena dá uma dedada no olho do Randy Orton retribui. O John Cena tenta ter uma ofensiva maior no Randy Orton, igual ele teve contra o Cody Rhodes na WrestleMania. Isso não é possível. O John Cena tenta dar um Sleeper Road no Randy Orton. O Randy Orton aplica um Sleeper Road no John Cena. E aí teve um momento onde os dois, primeiro o John Cena faz o comeback dele, né? Ele aplica os shoulders, aqueles golpes de ombro, o Five Knuckle Shuffle, depois foi a vez do Randy Orton, aplicar os crosslines, o Power Slam, o DDT. E aí vem a segunda parte do combate, que aí começa os finishers intermináveis. Teve um momento interessante, que foi um AA do John Cena, que foi contra-atacado com um RKO do Randy Orton off of nowhere, que eles já fizeram no passado, e por alguma razão o Michael Cole e o Wade Barrett de primeira não entenderam o que tinha acontecido. Eu fiquei assim, meu Deus, se isso nunca tivesse acontecido antes, tudo bem, mas esse é um movimento clássico dos dois, né? Mas aí continuou, AA do John Cena em cima do Randy Orton. Se eu não me engano, no total do combate todo, foram 4 AAs do John Cena e 5 RKOs do Randy Orton. Pra vocês verem, né? Aí começou todo aquele overbooking, o juiz cai, aí vem um finish, o juiz não tá lá pra contar. Aí o juiz levanta, o juiz cai de novo. E aí o Randy Orton quebra a mesa com o John Cena, né? Ele coloca o John Cena nos ombros, aplica um AA, a mesa demora pra quebrar e aí tem-se algumas interpretações a respeito disso. Muitos acham que a mesa não era para ter quebrado, era para o Randy Orton aplicar um RKO no John Cena na mesa, e outros acham que era para ter quebrado, mas era para ter quebrado mais rápido. E aí o Randy Orton pega aquela table normal mesmo, e aplica um outro AA em cima do John Cena
na mesa, a mesa quebra, o público acha tudo aquilo lá maravilhoso, e aí depois aparece o Nick Aldis e um monte de agente, porque mais uma vez o juiz caiu. Aí o Randy Orton, para delírio do público, aplica uns 778 RKOs em todo mundo, inclusive no próprio Nick Aldis, e quando ele finalmente vai vencer o John Cena com um punt kick, aparece ninguém menos que R-Truth, que distrai o Randy Orton, e isso faz com que o Randy Orton aplique um RKO no R-Truth, mas aí o John Cena aplica um low blow no Randy e finaliza o Randy com o título, assim como ele fez com o Cody Rhodes na WrestleMania, vencendo o combate. Eu confesso pra vocês que eu já tô um pouquinho cheio desse booking que a WWE faz, esse overbooking de aparecer todo mundo, e aí o juiz cai toda hora. Isso vem desde o reinado do Roman Reigns. Eu entendo a argumentação de pessoas que dizem que é por causa da idade do John Cena, né? Se ele tiver que participar de um combate de 25 minutos, eles têm que fazer coisas semelhantes, né? Mas pra mim isso já não vai ser desculpa por um bom tempo, porque o John Cena agora tá voltando a lutar, mesmo que não seja com tanta frequência, então ele tem que começar a pegar um ritmo. Ele foi bem nesse combate, eu gostei da primeira parte, mas sinceramente eu já tô um pouco cansado desse overbook. Como eu disse, eu já não aguento mais todos os combates, o juiz cair, como o juiz caiu nessa luta, viu? Nossa mãe! Mas tem uma coisa positiva, foi bem melhor do que Cena e Rhodes na WrestleMania. O Cena e Orton conseguiram desempenhar por grande parte do combate uma boa performance, melhor do que eu imaginava. O público presente no local se divertiu, então a gente não pode tirar isso do público. Esse overbooking pelo menos serviu para isso. Eu tenho certeza que o público ficou muito satisfeito com aquela sequência de RKOs que o Randy Orton deu nos oficiais, inclusive no Nick Aldis. E abre algumas interpretações, né? Será que o Randy Orton vai voltar a enfrentar o John Cena no futuro? Ou será que esse foi o último mesmo? Eu confesso que se foi o último combate dos dois, foi o último combate talvez o mais divertido que eles já tiveram, mas eu queria que terminasse só entre os dois, né? Sei. Vamos ver o que se reserva, né? O John Cena futuramente vai enfrentar o CM Punk, porque o CM Punk deixou isso claro nas redes sociais, mas eu acredito que no Saturday Night's Main Event nós vamos ter John Cena contra R-Truth, porque havia algumas especulações a respeito disso, e depois que o show terminou, né, naquelas entrevistas que os wrestlers dão, naqueles medium scrums, o John Cena aplicou um AA no R-Truth na mesa, né? Então pode ser que isso aconteça. No geral, foi um backlash até que divertido. Não gostei de terem colocado o meu nome nesse grupo de WhatsApp. Não façam isso. Isso não deve acontecer. Isso acaba com o dia de qualquer um. Sejam educados, perguntem primeiro, né? Não foi nem de pro wrestling, não. Foi um grupo familiar. Mas no geral, me divertiu. O backlash me divertiu. Deixe aqui nos comentários se você tiver se divertido também. Deixa o like caso você tiver gostado. É isso, pessoal. A blusa é a mesma blusa que eu usei para fazer os vídeos de previsão, né? Fazer o quê? A vida é assim. Tchau!